Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, o tema da nossa aula de hoje é espelho plano. Então vamos lá. Nós vamos ver o primeiro fenômeno da luz, tá? Que é o fenômeno da reflexão, certinho? Bom, então vamos lá. Então, de maneira simples, refletir é bater e voltar, não é isso? Então, quando a luz vai lá, bate na superfície e volta. Bom, a definição correta é fenômeno que consiste no fato de a luz, ao incidir na superfície de separação, ela retorna ao meio de origem. Então, a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir numa superfície de separação. De maneira simples, é bater e voltar, não é isso? Tudo bem? Bom, quantos tipos de reflexão nós temos? 2. Isso vai depender da superfície. Se a superfície for irregular, como é o caso aqui, né, toda irregular, o que é que a gente percebe? A gente percebe que os raios de luz que vierem paralelos entre si, eles vão tocar a superfície e vão refletir tomando direções diferentes, certo? Agora, se a superfície for lisa e polida, o que a gente vai perceber? Que os raios de luz que vierem paralelos entre si, eles vão tocar a superfície e vão refletir, mantendo o paralelismo, certo? Tudo bem? O primeiro caso, ele é chamado de reflexão difusa. Pessoal, a palavra difusão em física significa espalhamento, certo? Então foi isso que aconteceu, né? Os raios vieram paralelos e, buf, espalharam, certo? Já a segunda reflexão é chamada de regular. Reflexão regular. Ou especular. Aí a minha pergunta é, por que esse nome especular? É porque superfícies lisas e polidas que fazem isso com a luz, ou com a maior parte dela, são chamadas de espelhos. Então o que é o espelho? É toda a superfície lisa e polida com alto poder refletor, certo? Capaz de refletir de tal forma que a maior parte dos raios de luz retornem de maneira regular, tá bom? Se o espelho for plano, então a superfície, além de ser lisa e polida, ela também vai ser plana, certinho? Então, o espelho plano é toda a superfície plana, polida, lisa, com alto poder refletor, tá bom? Gente, o espelho comum, que é o que a gente tem em casa, ele é feito de lâmina de vidro, certo? E eles borrifam sal de prata nessa lâmina. Normalmente é o nitrato de prata. Os metais, eles são ótimos refletores. A prata é uma excelente refletora. Só que, obviamente, fica meio difícil fazer um espelho de prata, né? Certo? Vai ficar um pouquinho caro, né? Então, o que eles fazem é pegar o vidro e adicionar uma película fina de nitrato de prata nele, certo? Mas que, mesmo assim, já é uma camada altamente refletora. Certo? Já forma uma camada altamente refletora. Beleza? Só uma curiosidade. Vocês sabem como é que funcionam aqueles espelhos usados em salas de interrogatório? Em que dá para ver de um lado e não dá para ver do outro? Ali é a combinação de duas coisas. Uma camada de prata mais fina que o normal e mais esparsa, quer dizer, espalhada. Então, uma camada de prata bem rala para permitir que a luz atravesse o vidro, certo? Então, assim, uma parte reflete, mas uma outra parte atravessa. E jogo de luz. Jogo de luz. Então, a ideia é a seguinte. Você vai, por exemplo, pegar um vidro e você vai colocar a camada de prata lá do outro lado, onde está a mulher lá. Ó. Então, lá do outro lado, onde está a mulher, você vai colocar uma camada bem fina de nitrato de prata, certo? Tudo bem? Beleza. Aí, o que é que vai acontecer? Aquele lugar, aquele local onde a mulher está, ele é muito iluminado, ele é bem iluminado. Aí o que vai acontecer é o seguinte, são muitos raios de luz que vêm e tocam o vidro. A maior parte reflete, que é o que a prata faz. Mas como não tem muito sal de prata, uma parte vai atravessar, certo? Uma parte vai atravessar o vidro. O vidro, então, ele é semi-transparente. É um espelho semi-transparente. Certo? E aí, essa parte que atravessa chega aos olhos do cara. O detalhe é que o lado onde o cara está tem que ficar escuro, por dois motivos.
Primeiro porque a quantidade de luz que atravessa o vidro não é grande. Então, se a sala onde ele estiver iluminada, a luz da sala vai interferir com a luz que veio do outro lado. E ele não consegue ver. Ele não consegue ver, tá bom? Porque a luz que vem do outro lado é bem fraquinha. E o outro problema é que se você acender a luz aqui, uma parte dela vai atravessar e vai para o outro lado. Porque é um espelho semi-transparente. Então, uma parte vai atravessar e vai para o outro lado. E a pessoa do outro lado vai ver a galera aqui. Certo? Então, não serve. Tá bom? Não serve. Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos falar das leis da reflexão. Gente, antes de falar das leis da reflexão, vamos fazer o desenho, né? Vamos fazer o desenho de uma reflexão regular completa, certo? Aqui no ensino médio a gente só estuda a reflexão regular, então vai ser esse desenho que nós vamos fazer. Bom, então aqui você tem uma superfície lisa e polida, né? Chamada de espelho. Aí aqui vem um raio de luz. Gente, o raio de luz que incide no espelho é chamado de raio incidente, cuja sigla é RI. Lá no ponto de incidência, onde a luz toca o espelho, você vai traçar a chamada reta normal. A reta normal é aquela que forma 90 graus com o espelho, certo? 90 graus com o espelho, olha lá. E ela é uma reta imaginária, pelo amor de Deus. É uma reta imaginária, tudo bem? Infelizmente aqui não tem como mostrar, porque é muito claro, não adianta. Mas eu vou tentar depois fazer, tá? Vou tentar escurecer o ambiente aqui para mostrar. Mas a ideia é a seguinte, a luz, ela vem, bate e reflete. E a reta normal, ela é imaginária, tá? Imaginária. Depois eu vou tentar fazer um esquema com laser verde aqui no espelho, tá bom? Beleza, então vamos lá. Aí a luz, ela bate e reflete. E esse raio aqui é o raio refletido, não é isso? Esse raio aqui é o raio refletido, certo? Beleza. Bom, olha só. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal, gente, pelo amor de Deus, é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Não é o ângulo com a superfície. Ele foi chamado de I. E o ângulo entre o raio refletido e a reta normal foi chamado de R, certo? Então aquele ali é o I, aquele ali é o R. Tá? Ó, uma coisa que ficou faltando no desenho é que normalmente a gente desenha umas franjinhas, tá? Essas franjinhas, elas são colocadas no lado não refletor do espelho. Então, se eu coloquei a franjinha na parte de baixo, é porque a parte de baixo é a opaca, certo? E a parte de cima é que tem o nitrato de prata em quantidade razoável, certo? Então, beleza. Então, esse daí é o desenho completo de uma reflexão regular, certo? Ela tem raio incidente, raio refletido, reta normal, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. E o espelho, obviamente, né? Então, vamos lá. Vamos ver as leis da reflexão. A primeira lei, ela fala o seguinte, que a reta normal, o raio incidente e o raio refletido, eles são coplanares. O que quer dizer isso, gente? Coplanares. Estão no mesmo plano. Então, a luz, ela vem, ela bate, reflete e continua no mesmo plano. Ela não vai bater e vai vir para frente. Ela não vai bater e vai para trás. Ela continua no mesmo plano. E a segunda lei, experimentalmente, os cientistas perceberam que o ângulo de incidência ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, a reta normal ela é um eixo de simetria. A reta normal ela é um eixo de simetria. Ela divide igualmente dos dois lados, certo? Porque os ângulos têm que ser iguais, tá? O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Professor, isso daí é só para reflexão regular, né? Não. Isso aqui, gente, é válido para qualquer reflexão. Tanto é que, olha o jeito que eu escrevi ali, leis da reflexão. Eu não escrevi leis da reflexão regular. Então vale para difusa? Vale. Vale sim. É porque na difusa, nós não somos cuidadosos, mas se a gente for cuidadoso, se a gente fizer a coisa bonitinho, você vai pegar lá no ponto de incidência, olha aqui, ó, ponto de incidência. Aí você vai traçar a reta normal, que ela é aquela que forma 90 graus com a superfície. E os ângulos têm que ser iguais. O que muda é que em cada ponto a reta normal está de um jeito, né? Porque a superfície é toda irregular, não é isso? Então é a reta normal que fica mudando, tudo bem?
E é por isso que a gente tem essa questão do ângulo, tá? Aí, uma observação importante. Se a luz incidir perpendicularmente ao espelho, qual será o ângulo de incidência dela, gente? Pessoal, se o raio de luz vier perpendicular ao espelho, ó, qual que vai ser o ângulo de incidência? O ângulo de incidência vai ser 0, olha lá, ó, fechou, não foi? Fechou. O ângulo de incidência é medida em relação à reta normal. Se você fecha o raio de luz aqui, ó, o ângulo de incidência vai ser 0. E se o ângulo de incidência é 0, então de reflexão também vai ser 0. Ou seja, o que a luz vai fazer? Ela vai bater e voltar sobre ela mesma, certo? Então, pelo amor de Deus, toda vez que a luz incide perpendicularmente à superfície, ela reflete e volta sobre ela mesma, tá bom? Ela reflete e volta sobre ela mesma, ok? Beleza. Bom, vamos fazer um exercício, então, para a gente poder discutir essa questão dos ângulos, como é que o pessoal cobra. Gente, eu já peguei uma questão boa logo, para a gente poder já ver como é que o pessoal cobra até no nível mais alto. Você tem uma questão que está na prova da Unesp, discursiva. Vamos lá. O fenômeno de retroreflexão pode ser descrito como o fato de um raio de luz emergente, emergente é aquele que sai, né, assim? Após reflexão em dois espelhos planos, dispostos convenientemente, retornar paralelo ao raio incidente. Então, gente, o que é a retroreflexão? É quando o raio de luz que sai, que no caso é esse aqui, ó, ele sai paralelo ao que incide. Você vê que nesse caso aqui não é uma retroreflexão, né? Porque o raio emergente, ele não é paralelo ao incidente. Na verdade, eles se cruzam, né? Eles são concorrentes. Bom, esse fenômeno tem muitas aplicações práticas. No conjunto de dois espelhos planos mostrado na figura, o raio emergente ele intersecta o raio incidente em um ângulo beta. Então, o ângulo entre eles ele é beta. Da mesma forma que os espelhos estão dispostos, aliás, da forma que os espelhos estão dispostos, esse conjunto não constitui um retrorefletor. Perfeito, porque não ficou paralelo, né? Determine o ângulo beta em função do ângulo θ para a situação apresentada na figura. Certo? Determine o ângulo beta em função de θ. E o valor que o ângulo θ deve assumir em radianos para que o conjunto de espelhos se constitua um retrorefletor. Então a pergunta dele é, quanto vale o beta em função do θ? E quanto deve valer o θ para nós conseguirmos um retrorefletor, certinho? Então vamos lá. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, a questão é facinha, né? Questão de graça, né? Então vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Beleza? Vamos lá. Gente, grande segredo é o desenho, cara. Então vamos lá. A luz ela vem e reflete primeiro nesse espelho aqui de baixo. Você vai lá e vai traçar a reta normal, não é isso? A reta normal é aquela que forma 90 graus com o espelho. Beleza? O ângulo entre o raio incidente e a reta normal é o ângulo de incidência e o outro é o ângulo de reflexão. E a teoria fala que eles são iguais, né? Então eu chamei esse aqui de gama, o outro vai ser gama também. E esse aqui embaixo vai ser 90 menos gama. Porque a reta normal ela tem que formar 90 graus com o espelho, não é isso? A reta normal ela tem que formar 90 graus com o espelho, certo? Então se ele é o gama, aqui é o 90 menos gama. Beleza, aí a luz ela vem, bate e reflete ali, ó. Então você vai traçar outra reta normal, formando 90 graus com o espelho, pelo amor de Deus, gente. 90 graus com o espelho, tá? Beleza. Aí o ângulo entre o raio incidente aqui agora, ó, e a reta normal é o ângulo de incidência. E o ângulo entre o raio refletido e a reta normal é o ângulo de reflexão. E a teoria fala que eles têm que ser iguais. Eu chamei um de alfa, então o outro é alfa também. E esse aqui vai ser o 90 menos alfa, não é isso? Certo? 90 menos alfa. Porque a reta normal forma 90 graus com o espelho, certo? Beleza. Então agora, gente, agora é conta. Bom, se aquele cara lá é beta, esse outro aqui também é beta porque eles são opostos pelo vértice, tá bom? Vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar esse triângulo aqui, que vai das retas normais até o espelho, vou chegar numa relação. E depois vou pegar o triângulo entre as retas normais e o ponto de encontro.
Tá bom? Então vamos começar pelo primeiro triângulo lá. Vamos lá. Θ mais 90 menos gama mais 90 menos alfa. A soma dos ângulos internos tem que dar, como o povo fala na rua, 180. Não é isso? 180. Então, θ mais 90 menos alfa mais 90 menos gama. Isso aqui tem que dar 180. Aí você vai cortar o 180 com 180, né? E então o θ, que aqui vai dar 180, vai cortar com 180. Então o θ, ele é alfa mais gama, certo? Guarde essa relação aqui. Θ é igual a alfa mais gama. Beleza. Agora vamos para o outro triângulo. Então no outro triângulo, o que a gente pode falar? Olha lá. Que 2 alfa mais 2 gama mais beta é igual a 180, não é isso? Então 2 alfa mais 2 gama mais beta é igual a 180. Aí eu coloquei o 2 em evidência e ficou 2 que multiplica alfa mais gama. E quem é alfa mais gama, gente? Graças a Deus. É o θ. É o θ. Então beta vai ficar assim, ó, beta mais 2θ é igual a, como o povo fala na rua, 180. Aí você vai passar o cara para lá, o beta vai ser 180 menos 2θ. Só que o exercício aqui é em radianos, né? Gente, 180 graus em radianos é o π. Então, beta é igual a π menos 2θ. Certo? E está respondida a primeira pergunta. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Ele faz outra pergunta, né? A outra pergunta é quanto deve valer o ângulo θ para que o cara vire um retrorefletor. Gente, o retrorefletor é quando o raio incidente e o emergente, eles são paralelos. Então, minha pergunta é, qual tem que ser o ângulo entre eles? Ó? Se eles não podem se cruzar, o ângulo antes era beta, né? Se eles não podem se cruzar, qual tem que ser o ângulo entre eles? Zero. Zero. Então, para o raio emergente ficar paralelo ao raio incidente, então o ângulo entre eles deve ser zero. Aí deixa eu falar um negócio pra vocês. Agora você vai pegar e vai jogar ali na fórmula. Então, beta igual a zero. Então, quem que vai ser o θ, então? Zero vai ser igual a π menos 2θ. θ igual a π sobre 2. Ok? Então, θ igual a π sobre 2 radiano. Esse é o valor que o θ deve ter. Certinho? Para poder virar um retrorefletor, certo? Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar agora sobre imagem. Pessoal, por favor, é a parte mais importante da aula. Pelo amor de Deus, é a parte mais importante da aula. Nós vamos falar sobre imagem de objetos pontiformes, tá bom? Imagem de objeto pontiforme. Gente, o que é um objeto pontiforme? É aquele que tem dimensões desprezíveis, certo? Dimensões desprezíveis. Então, vamos lá. Então, vamos supor que você tem um pontinho P, tá? É uma fonte pontiforme, né? E você vai colocá-lo diante de um espelho plano, certo? Aí o pontinho P, ele vai enviar um raio de luz, não vai? O raio de luz vai lá, o nome dele é raio incidente, bate no espelho e reflete. Aqui está o raio refletido. Bom, lá no ponto de incidência, você vai traçar a reta normal, né? Ela forma 90 graus com o espelho. E os ângulos têm que ser iguais, né, gente? O ângulo de incidência igual de reflexão. Se esse cara é θ, aqui é 90 menos θ, né? E o outro também vai ser 90 menos θ. Bom, aí, vamos supor que os seus olhos estivessem bem aqui. Então, aqui estão os seus olhos. Certo? Tá aqui. Beleza? Bom, a minha pergunta é, os raios de luz chegaram ou não aos seus olhos? Sim. Então você enxergou, certo? Você enxergou. Só que tem um problema. O nosso olho, ele ele sempre associa a trajetória da luz a uma linha reta. Então meu olho, ele não é capaz de perceber que a luz veio de P. Os nossos olhos, eles sempre associam a trajetória da luz a uma linha reta. Então meu olho, ele acha
que a luz, na verdade, ela veio de um cara lá atrás do espelho, certo? Esse cara criado pelo meu olho, que está lá atrás do espelho, é chamado de imagem, certo? Ponto, por que ponto? Porque se o objeto era pontiforme, a imagem também vai ser um ponto, né? Imagem virtual. Aí a minha pergunta é, por que virtual? Porque aquela imagem, ela foi obtida a partir do prolongamento do raio de luz e não pelo próprio raio de luz. Então ela é virtual, tá bom? Ela é formada por prolongamento, logo ela é virtual. Então, os nossos olhos, eles associam a trajetória da luz a uma linha reta. Então o seu olho, ele vai formar lá atrás, do outro lado do espelho, né, lá dentro do espelho, uma imagem daquele objeto, certo? E uma observação muito importante, ó, a distância dessa imagem até o espelho tem que ser a mesma do objeto até o espelho. Então o olho, ele forma uma imagem simétrica do objeto em relação ao espelho. O que isso quer dizer? Do outro lado, a mesma distância. Do outro lado, a mesma distância. Mas, pelo amor de Deus, não é qualquer distância não, viu? Tem que ser aquela que forma 90 graus com o espelho. Então, gente, a imagem, ela é tal que ela vai ficar do outro lado, a mesma distância, mas tem que ser aquele segmento que forme 90 graus com o espelho. Se não formar 90 graus, você vai prolongar o espelho até dar 90 e vai jogar do outro lado a mesma distância. Certinho? Tá? O professor tem como provar que a imagem fica do outro lado a mesma distância? Tem sim. Tem sim. Só que aí, ó, vou ter que usar uma equação que a gente vai ver lá em espelho esférico, tá? Que é a equação dos pontos conjugados. A galera fala fimose, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lá em espelho esférico a gente discute isso, certo? Tá, por enquanto eu só vou jogar na fórmula aqui. Gente, olha só. Olha só. Pra quem não se lembra, F é a distância focal. É a distância do foco até o vértice do espelho, certo? Distância do foco até o espelho. O P é a distância do objeto até o espelho. E o P' é a distância da imagem até o espelho. Um espelho plano, ele é um caso particular de espelho esférico. Ele é um espelho esférico que vem de uma esfera plana. Gente, deixa eu falar um negócio. Esfera plana? O que é isso? Esfera plana é uma esfera infinitamente grande. Então, gente, vamos supor que você tenha uma esfera muito, mas muito grande. Se você tirar um pedaço dela, esse pedaço fica praticamente plano. Olha só, imagina a esfera. Ela é muito grande, ó. Ó. E vai lá para cima, certo? Ela é muito grande. Se você tirar um pedacinho dela, ele fica praticamente plano, certo? Gente, a esfera é infinitamente grande, ela tem raio tendendo a infinito, não é isso? A esfera é infinitamente grande, ela tem um raio que tende ao infinito. E eu não sei se vocês se lembram lá de espelhos esféricos, a distância focal ela é metade do raio. Ela é metade do raio. Quanto que é metade de infinito? Infinito? Não tem como eu saber que eu cheguei na metade. É a metade de infinito é infinito. E quanto que é 1 sobre infinito? Tende a zero. 1 sobre infinito tende a zero. Aí você vai passar 1 sobre P' para o outro lado, fica menos, multiplica cruzado, e vai dar isso daqui, ó. P' igual a menos P, certo? Gente, esse menos é para indicar que é virtual, nós vamos aprender isso lá em espelho esférico. Aqui para a gente não precisa. Tá bom? Então, o que foi que eu acabei de confirmar? Que a distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho, certo? Tudo bem? Então, beleza. Pelo amor de Deus, então, hein? Nos espelhos planos, como é que fica a imagem? Do outro lado, a mesma distância. Mas não é qualquer distância. Tem que ser aquela que forma quantos graus? 90, certo? E detalhe, se você prolongar o raio refletido, onde que o prolongamento tem que passar obrigatoriamente? Onde que o prolongamento tem que passar obrigatoriamente? Na imagem, porque o que o cara vê é a imagem, não é isso? O raio refletido chega aos olhos dele e ele tem que ver a imagem, certinho? Agora, e se em vez de um objeto pontiforme fosse um objeto extenso? Gente, a ideia é a mesma.
A diferença é que agora você vai fazer ponto a ponto. Então, por exemplo, letra F. Letra F, eu quero saber como é que fica a imagem dela. Então, eu vou lá ponto a ponto e vou colocando do outro lado a mesma distância. Então, vamos lá, imagem do P, do outro lado a mesma distância. Imagem do A, do outro lado a mesma distância. Imagem do N, do outro lado a mesma distância, certo? E aí você depois vai ligar os pontos. Tudo bem? Então, você pega e liga os pontos. Detalhe é que tem que ser do outro lado a mesma distância, formando um ângulo de 90 graus com o espelho, lembre-se, hein? E foi o que aconteceu aqui, né? Formou ou não o ângulo de 90 graus? Sim, tá bom? Beleza? Bom, então a gente percebe que a imagem que vai ser formada será uma nova letra F, né? Certo? Beleza? Ela ficou do outro lado à mesma distância, como a gente esperava, e ela tem o mesmo tamanho. Ela tem o mesmo tamanho do objeto, olha lá. Então, o tamanho da imagem é igual ao do objeto. Beleza? Tá? Quais são as características dela? Ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é formada por prolongamento de raio. Gente, se eu desenhasse um raio de luz aqui, ó, ele faria uma coisa assim. Então ele vem, bate, vou fazer bem pouco, tá? Bate, reflete, e onde que o prolongamento dele passa? Lá na imagem da pelinha, tá vendo? Então a imagem é virtual, ela é do mesmo tamanho, espelho plano não mexe no tamanho, pelo amor de Deus. Se você observar uma imagem e ela não for do mesmo tamanho que o objeto, é porque o espelho não é plano. E a terceira característica é essa aqui, ó, importantíssima. Enantiomorfa, que significa forma contrária ou forma oposta, certo? Gente, quando você coloca a mão esquerda diante do espelho, aparentemente a que surge lá é a direita, né? Então o espelho ele tem essa propriedade de virar, certo? Ele tem essa propriedade de virar. Então ele forma imagens enantiomorfas ou forma oposta. Ele forma imagens opostas. Mas não fala invertida, porque invertida é de cabeça para baixo, certinho? Bom, então vamos lá, gente. Então, continuando. Então, nós vimos que a imagem gerada por um objeto extenso, ela é virtual, do mesmo tamanho e enantiomorfa, certo? Aí agora, vamos fazer umas observações aqui. Primeira observação é a seguinte. O que é um sistema óptico estigmático? Gente, sistema óptico estigmático é aquele que para um único objeto conjuga uma única imagem. Então, um único ponto objeto forma um único, ponto imagem. De maneira mais simples, sistema óptico estigmático é aquele que forma imagens nítidas. Nítidas, tá bom? Então, para um objeto, uma imagem. Um sistema óptico ele é aplanético quando um objeto plano e frontal produzir uma imagem também plana e frontal, certo? Tudo bem? Então, ele conjuga uma imagem também plana e frontal. Isso aqui é sistema óptico aplanético. E o ortoscópico é aquele que conjuga uma imagem geometricamente semelhante ao objeto. Então, se o objeto for um triângulo, a imagem será também um triângulo, certinho? Isso aqui é um sistema óptico ortoscópico. Professor, por que você está falando isso? Porque o espelho plano é o único estigmático, aplanético e ortoscópico que nós temos, ok? Ele produz imagens do mesmo tamanho, certinho? Planas e frontais e geometricamente semelhantes. Aí eu queria fazer uma outra observação. Gente, eu comentei com vocês agora há pouco que o espelho plano, ele forma imagens do mesmo tamanho, assim. Só que todo mundo já deve ter percebido que à medida que você se afasta do espelho, você tem a sensação que a imagem está ficando menor, né, assim? Então, quando você se afasta do espelho, você tem a sensação que a imagem está ficando menor. Não, gente, a imagem não está ficando menor. A imagem, na verdade, ela é do mesmo tamanho. O que está acontecendo é uma mudança no chamado ângulo visual. Por favor, eu tenho um pincel aqui, certo? O pincel, ele envia raios de luz tanto de cima quanto de baixo.
certinho? Tudo bem? Ele vai me enviar raios de luz tanto de cima quanto de baixo. O ângulo formado entre os raios de luz que vêm dos extremos é chamado de ângulo visual. Esse é o nome dele, tá? Então, o ângulo visual é o nome dado ao ângulo entre os raios de luz que vêm dos extremos, certinho? Beleza. Aí, quando você afasta o objeto de você, o ângulo visual diminui. Aí a gente tem a sensação que a imagem está ficando menor, mas na verdade a imagem é do mesmo tamanho, certo? Aqui no caso eu tenho a sensação que o objeto está ficando menor, né? E quando eu me aproximo, o ângulo visual aumenta. Aí eu tenho a sensação que o objeto está ficando maior, mas na verdade o tamanho é o mesmo. E isso acontece também para a imagem no espelho plano, né? Quando eu me afasto do espelho plano, o ângulo visual vai diminuindo e eu tenho a sensação que a imagem está ficando menor. Mas não é o caso, a imagem na verdade é do mesmo tamanho. E essa figurinha mostra direitinho isso. Você tem 3 palmeiras e as 3 são idênticas. Entretanto, essa da esquerda, o menino vai achar que ela é maior que as outras, porque o ângulo visual formado por ela é maior. E quanto maior o ângulo visual, maior a sensação de tamanho que a gente tem, certo? Então, muito cuidado com isso. Na verdade, a imagem é sempre do mesmo tamanho. O que muda é o ângulo visual. Então, na verdade, é uma ilusão de ótica achar que a imagem está ficando menor à medida que eu me afasto, certo? Então, por favor, que fique claro para todos. É uma ilusão de ótica esse negócio de você afastar e achar que está ficando menor, ou aproximar e achar que está ficando maior. Então, por exemplo, o Sol, ele é infinitamente maior que a Lua, muito maior que a Lua. Mas quando eu olho para o céu, eu vejo os dois mais ou menos do mesmo tamanho, não é isso? Porque, apesar de o Sol ser bem maior, ele está bem mais distante. E aí acaba que eu enxergo Sol e Lua mais ou menos sob o mesmo ângulo visual, certinho? Então é o ângulo visual que caracteriza essas coisas, tá? Bom, continuando, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre aquela questão do enantiomorfismo. Gente, olha só. Eu falei para vocês que o espelho plano, ele vira, não é isso? Então você coloca a mão esquerda diante do espelho e aparenta ser a direita, não é isso? Aparenta ser a mão direita, certo? Agora, nem sempre isso acontece. Essa é uma questão que envolve a assimetria ou a simetria dos objetos. Então vamos lá, vamos entender aqui. Olha só. Aqui está a minha mão esquerda, aí aqui, vamos supor que aqui estivesse o espelho, aí a imagem, olha só como é que a imagem fica. Nós vimos que a imagem tem que ser do outro lado à mesma distância, não é isso? Então o espelho está aqui, aí o dedão está aqui, a imagem do dedão do outro lado à mesma distância. O dedinho está aqui, aí a imagem do dedinho do outro lado à mesma distância, certinho? Por isso que quando eu coloco a mão esquerda, parece ser a direita, né? Tudo bem? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos agora fazer o seguinte. Aqui está o objeto, né? Vai, grava aí, por favor. Então, aqui está o objeto, minha mão. Vamos supor que fosse possível manter a imagem fixa, mesmo tirando o espelho. Mesmo tirando o objeto, perdão. Então, tira o objeto e a imagem fica lá. Coloque os dois lado a lado, ó. Encaixam ou não encaixam? Então, gente, ó, aqui está o objeto, espelho e a imagem. Tira o objeto e coloque lado a lado com a imagem. Eles vão se encaixar ou não? Não. Eles não vão se encaixar devido à assimetria da minha mão. Assimetria quer dizer o seguinte, que não existe nenhum eixo que passe aqui e divide minha mão igualmente dos dois lados, certo? Não tem. Então, a minha mão ela é assimétrica, então o que acontece é o seguinte, que a imagem e o objeto, eles não vão se encaixar, tudo bem? Eles não serão superponíveis. Então, a gente fala que nesse caso, a imagem ela é não superponível ou enantiomorfa, certinho? Que é forma contrária. Beleza? Agora, olhe essa letra A. Essa letra A aqui, ela é simétrica. Se você traçar um eixo aqui no meio, você vai ver que ela divide, ela fica com duas metades iguais, não é isso? Ela é um objeto simétrico.
E se você colocá-la diante do espelho, apesar de o espelho virá-la, objeto e imagem vão encaixar certinho, gente. Objeto e imagem vão encaixar bonitinho. Nesse caso, então, a gente fala que a imagem é superponível ou homomorfa. Então, por favor, que fique claro para todos. O espelho plano, ele sempre vira. Ele pega o objeto e vira, certo? Só que, às vezes, você virá-lo não vai dar efeito nenhum. Vai continuar encaixando. Isso acontece quando os objetos forem simétricos. E, nesse caso, a imagem será dita não enantiomorfa, e sim homomorfa, tá bom? Então, a gente tem imagens enantiomorfas para objetos assimétricos e imagens homomorfas para objetos simétricos, tá bom? Beleza. Bom, isso acontece na química. Em química orgânica, vocês estudam um caso que envolve exatamente isso, que é a isomeria óptica, certo? A isomeria óptica é um caso de isomeria espacial, né? Ela é um caso de estereoisomeria, em que os compostos, eles são formados por carbonos que têm 4 ligantes diferentes, que são os carbonos quirais ou assimétricos, não é isso? Exatamente daí que vem o nome. Então, existem substâncias que são formadas por carbonos quirais ou assimétricos. Essas substâncias, elas não têm um eixo de simetria. Então, aqui, gente, você tem uma molécula aqui, que esse carbono, ele é quiral. Ele tem 4 ligantes diferentes, tá vendo? Se você traçar um eixo, você não vai conseguir dividir a molécula em 2 lados iguais. Essa molécula será assimétrica, certo? Teremos uma molécula assimétrica, certinho? E aí o que é que vai acontecer? Se ela é assimétrica, quando você colocá-la diante do espelho, ela vai produzir uma imagem que não se sobrepõe ao objeto, como é o caso das minhas mãos, né? Da minha mão. Então você coloca diante do espelho e a imagem e o objeto não vão se encaixar. Então, como a molécula é assimétrica, certo? Ela produz uma imagem que não pode se sobrepor ao objeto. Tudo bem? E aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, 2 moléculas em que uma seria a imagem, a outra seria o objeto, chamada de antípodas ópticos, certinho? Então, você vai ter 2 imagens, dois caras, perdão, chamados de antípodas ópticos, tá bom? Que são os isômeros opticamente ativos. Então, objeto e imagem, eles vão formar os isômeros opticamente ativos. O objeto seria o destrógeno, por exemplo. O objeto seria o destrógeno e a imagem seria o levógeno, certinho? Tanto faz. Essa ordem aí, tanto faz. Tá bom? O destrógeno e levógeno, certo? Beleza? Objeto e imagem, então, formam os isômeros opticamente ativos. Tudo bem? São os antípodas ópticos, enantiomorfos ou enanciômeros, tá bom? Ou enanciômeros, certinho? Tá? Para isso é necessário que o carbono seja quiral, tá? Então tem que ter um carbono quiral, que é aquele que tem 4 ligantes diferentes, certinho? Aí não sei se você lembra em química orgânica, o que os isômeros ópticos ativos fazem é desviar o plano da luz polarizada. Eles pegam a luz polarizada e giram a luz, certo? Ok. Bom, dito isso, vamos abrir um parênteses aqui e falar sobre uma coisa que até já caiu em prova de vestibular. Era um brinquedo que tinha em parte de versões antigas, que era a Monga, a mulher gorila. Aliás, brinquedo não, né? Ela não é brinquedo. Atração. Uma atração que existia em parques de diversão antigos, que era a Monga, a mulher gorila. Para quem nunca viu, era uma atriz que ela ficava lá presa e aí ela ia se transformando gradativamente em gorila, certo? Aí vamos lá, vamos ver como é que funciona o processo da Monga. Eu montei um esqueminha bem simples aqui e vamos imaginar que seja então a mágica da Monga. Essa aqui seria a mulher e essa aqui seria a gorila ou a mulher vestida de gorila. Então isso vai se transformar nisso. No meio
o que dá o segredinho da coisa, existe um vidro que está aqui a 45 graus voltado para o público. O público está aí onde você está, ele está olhando nessa direção. E existe então um vidro e um jogo de luz. Isso aqui fica completamente escondido, tem uma parede na frente. Então quem estiver assistindo não vê que aqui existia o gorila. E agora vamos fazer o jogo de luz para você entender. Esse aqui é o nosso lindo bebê vermelho, que poderia ser a mocinha que vai se transformar em gorila. E olha só o que acontece quando eu tiro a luz do bebê vermelho e coloco a luz no dinossauro. O mais louco é que se eu voltar a luz e deixar a luz no meio do caminho, ou seja, iluminando um pouco o bebê vermelho e um pouco o dinossauro, você consegue ver uma mistura de bebê com dinossauro. E é essa transformação aqui que era usada para fazer o efeito Monga. Para você entender melhor o que está acontecendo, eu vou tirar esse negócio, esse muro preto aqui da frente do dinossauro, assim você pode ver o dinossauro original, e vou fazer o mesmo efeito com a câmera um pouco mais aberta, para você ver também como a luz está se movimentando. Então primeiro, você via só o boneco vermelho lá, o dinossauro estava tampado aqui pelo muro. Aí o que eu fiz? Eu apaguei a luz do boneco, então faz de conta que a gente apagou a luz dele aqui, você não está vendo mais o boneco, e coloquei a luz só no dinossauro, e ele passa a ser refletido ali no espelho. Fica um pouco mais difícil de ver assim com a luz mais acesa, porque aí ela concorre com a luz que eu tô iluminando o dinossauro. Então o dinossauro aparece no reflexo e agora o menino aparece atrás do vidro, o dinossauro aparece no reflexo, o menino se mistura com o dinossauro. Bom, qual que é a ideia então da Monga, a mulher gorila? Então a ideia é a seguinte, você tem, deu para entender, eu acho que deu para entender direitinho com o vídeo dele do canal do mundo. Então você tem o gorila escondido e a mulher atrás da jaula, só que existe um vidro entre ela e as pessoas. Aí o que acontece? No início você ilumina a mulher. A mulher está lá iluminada e aí a luz atravessa o vidro e chega até as pessoas. Aí as pessoas enxergam a mulher. Aí o que eles fazem? Eles começam a diminuir a iluminação da mulher e aumentar a iluminação no gorila. E aí a luz do gorila, ela vai chegar até nós por reflexão. Então ela vai, bate no vidro e chega até nós. Como ela agora é numa quantidade bem maior que a da mulher, então ela se sobrepõe. Então começa a diminuir a da mulher, eu começo a ver a mulher cada vez menos, e o gorila, por reflexão, cada vez mais. Tudo bem? Certinho? Beleza. Bom, continuando aqui. Vamos lá. Gente, vamos ver um exercício, então, sobre formação de imagem, para a gente ver como é que faz. Isso aqui foi uma questão que caiu no FUVEST, né? Na segunda fase. Um rapaz com chapéu é crucial, hein? Faz toda a diferença. Observa sua imagem em um espelho plano e vertical. O espelho tem o tamanho mínimo necessário, y igual a 1 metro, para que o rapaz, a uma distância d igual a meio metro, veja a sua imagem do topo do chapéu à ponta dos pés. Certo? Então o rapaz vai se ver por completo. Tá? A distância dos seus olhos ao piso horizontal é h igual a 1,6. Certo? Beleza. A figura da página de resposta ilustra essa situação. E em linha tracejada, mostra o percurso do raio de luz relativo à formação da imagem do ponto mais alto do chapéu. Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O raio de luz, ele vem, bate no espelho, reflete e chega aos olhos dele, né? Só que o detalhe é que o desenho não acaba aí, viu? Se você prolongar o raio refletido, o prolongamento tem que passar na imagem, não se esqueçam disso, tá? O prolongamento do raio refletido tem que passar aquela imagem. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Desenhe na figura da página de resposta o percurso do raio de luz relativo à formação da imagem da ponta dos pés do rapaz. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, então é o seguinte, a ideia é a mesma. Então, olha só,
Então, o raio de luz que saiu lá do topo, né, ele veio, bateu, refletiu, chegou aos olhos, não foi? E o prolongamento passou pela imagem, porque o que os olhos dele veem é a imagem, certo? Agora vamos lá, da ponta dos pés, a luz vem, bate, reflete e chega aos olhos, não é isso? Acabou aí o desenho? Não. Se você prolongar o raio refletido, o prolongamento passará pela imagem, certinho? Beleza. Então tá respondida a letra A é só o desenho, certo? Aproveitei aqui para já marcar as medidas, então o tamanho do espelho é 1, o tamanho da imagem é H, porque espelho plano não mexe no tamanho, não é isso? Então a imagem tem o mesmo H de altura. A distância do rapaz até o espelho é meio metro. A distância da imagem até o espelho é meio também, né? Porque a imagem ela é formada do outro lado a mesma distância. Certo? A distância dos olhos do rapaz até o chão é 1,6. Lá no ponto de incidência, a gente traça a reta normal, né? Ela é aquela que forma 90 graus com a superfície. Aí, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal é o ângulo de incidência, chamado de alfa. Se esse cara é alfa, o outro é alfa também, porque aqui é o ângulo de reflexão, né? Se esse aqui é alfa, aquele lá embaixo é alfa. Eles são correspondentes. Se esse aqui é alfa, esse outro é alfa. Eles são alternos internos, tá bom? Beleza? Então tá. Beleza. Letra B. Letra B ele fala assim. Determine a altura Hzão do topo do chapéu até o chão. Então vamos lá, gente. Nós vamos fazer semelhante de triângulos. Quais são os triângulos semelhantes? Vamos lá. O triângulo OCD, que vai dos olhos até o espelho, certo? Ele é semelhante ao triângulo OA'B'B, certo? Que vai dos olhos até a imagem. Tá? Aí, fazendo a semelhança, vai ficar o seguinte, então. Base do pequeno, Y, está para a base do grande, Hzão. Assim como a altura do pequenininho, Dzinho, está para a altura do grandão, 2Dzinho. Aí você percebe que vai cortar o Dzinho, né? Então, quem que vai ser... Olha só, eu isolei... A pergunta FUVEST é o H, mas eu isolei o Y, que eu queria discutir um negócio com vocês. Quem vai ser, então, o tamanho mínimo do espelho para que a pessoa consiga se enxergar por completo? O tamanho mínimo do espelho é a metade da altura da pessoa, certo? A metade da altura da pessoa é o tamanho mínimo do espelho, certinho? Tudo bem? Tá? Bom, aí agora a gente vai achar o H, né? Ele falou que o espelho mede 1, né? Então o H vale 2, certo? Então a resposta é H igual a 2. E está respondida a letra B. Eu tenho uma outra observação a fazer. Não sei se vocês perceberam, aliás, perceberam, né? Não depende da distância. Ó. A distância do rapaz até o espelho não interfere, porque ela vai cortar. Então não importa a distância do rapaz até o espelho. Se ele quiser se enxergar por completo, basta que o espelho tenha a metade do tamanho dele, certo? A metade do tamanho dele, tá? Agora vamos lá. Letra C. Determine a distância Yzão da base do espelho até o chão. Certo? Da base do espelho até o chão. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer semelhante de triângulos de novo, só que agora nós vamos pegar esses triângulos aqui, ó. O B'DF, ou B'FD, tá fácil? Semelhante ao grandão, olha lá o grandão, ó. B'OB, certo? B'OB. Então, fazendo a semelhança, vai ficar o seguinte. B'FD semelhante ao B'BO, certo? Então, vamos lá. Pessoal, a altura do pequeno, Yzão, está para a altura do grande. A altura do grande é o Hzinho, não é isso? Assim como a base do pequeno, A, está para a base do grande, 2A. Você repara novamente que não vai depender da distância. Então, não depende da distância do rapaz até o espelho. Beleza. Aí eu isolei o Yzão. Quem que vai ser o Yzão, então? Ele é metade do Hzinho.
ele é a metade do Hzinho. Então, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, que a distância do espelho até o chão, ela é a metade da distância dos olhos do rapaz até o chão. Então, gente, o espelho, ele tem que ter a metade da altura da pessoa, beleza, mas ele não pode ser colocado em qualquer lugar. Porque se eu botar ele no chão, é óbvio que eu não vou conseguir ver, né? Ele tem uma altura certa que ele tem que ser colocado. Que altura que é essa? É a metade da distância dos olhos até o chão, certinho? Metade da distância dos olhos até o chão, tá? Essa é a distância que ele tem que ficar do chão, 0,8 metro, tá bom? E está respondida a letra C. Aí, na letra D, ele fala assim, quais os novos valores do tamanho mínimo do espelho e da distância da base do espelho até o chão para que o rapaz veja sua imagem do topo do chapéu à ponta dos pés quando se afasta para uma distância de língua a 1 metro. Então, antes, o rapaz estava a meio metro do espelho. Agora ele está a 1 metro de distância. Aí ele quer saber qual é a nova altura do espelho e qual é a nova distância do espelho até o chão. Gente, nós acabamos de ver. Não depende da distância. Nós vimos nos outros itens o tamanho do espelho e a altura que o espelho tem que ficar do chão, essas medidas não dependem da distância entre o rapaz e o espelho. Certo? Entre o rapaz e o espelho. Então, não vai mudar. Continua sendo 1 metro para o espelho e 0,8 de altura em relação ao chão, tá bom? Essa é uma questão clássica bem tranquila, sério. Porque esse exercício da pessoa se vendo no espelho, ele é muito tradicional, então não pode errar uma dessa. Se errar uma dessa, ainda mais na segunda fase da FUVEST, é fatal. É fatality. Kitana wins. Flawless victory. Fatality. É fatal, certo? Você é o Scorpion e a prova é a Kitana, tudo bem? Beleza, continuando. Campo visual de um espelho. Gente, quando você olha para um espelho plano, você consegue enxergar tudo ao seu redor? Não necessariamente, certo? Como que é chamada a região que você consegue ver através de um espelho? O nome dela é campo visual. O campo visual é a região do espaço onde os objetos devem ser colocados para que a pessoa consiga enxergá-los através do espelho, certo? Obviamente ele vai enxergar as suas imagens, certinho? Tudo bem? Vamos lá. Como é que a gente faz para determinar o campo visual de uma pessoa? Então é o seguinte, aqui está a pessoa, né, o observador. A primeira coisa que você tem que fazer é a imagem dela. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar a imagem dela. O que foi que nós aprendemos na teoria? A imagem ela fica do outro lado, à mesma distância, não é isso? Do outro lado, à mesma distância. Só que não é qualquer distância. Tem que ser aquela que forma 90 graus. Gente, você percebe que do olho da pessoa até o espelho, não tem nenhum segmento que forme 90 graus, tá vendo? Nenhum, ó. Nenhum. Então você vai ter que prolongar o espelho, certo? Até formar 90 graus. Beleza? Tudo bem? Formou 90 graus, agora sim. Então a imagem ficará do outro lado à mesma distância, certo? Do outro lado à mesma distância. Aqui. Certo? Beleza. Aí vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar 2 segmentos. 2 semi-retas. Uma saindo da imagem e tangenciando o espelho do lado esquerdo, e outra saindo da imagem e tangenciando o espelho do lado direito. Toda essa região aqui, ó, entre as semi-retas, é o campo visual, tá bom? Então, gente, por favor, é assim que determina o campo visual. Pegue o olho, faça a imagem do olho
e trace os segmentos saindo da imagem, tangenciando o espelho. Então, qualquer objeto que estiver nessa região aqui, ó, será visto ou não pelo rapaz através do espelho? Sim. Então, por exemplo, se eu tiver um objeto bem aqui, por exemplo, ó, bem aqui, ele não vai ser visto pelo rapaz. Não existe nenhum raio de luz que saia daquele objeto, bata no espelho e chegue aos olhos do cara. Por isso que ele não consegue ver. Então, se o objeto estiver bem aqui, ele está fora do campo visual. Não existirá nenhum raio de luz que refletirá no espelho e chegará aos olhos dele. Aí você fala assim para mim, mas você acabou de fazer um, ué. Mas você acabou de fazer um, olha aí, ó, bateu, refletiu, chegou aos olhos. Não é assim. Existe uma regra que não pode ser desobedecida, que é o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então não é simplesmente eu pegar um objeto bem aqui e falar que a luz faz isso, ó. Pá, pá. Não, não é assim que funciona não, tudo bem? Certo? Tá bom? Então tá. Olha só, gente. Então se eu tiver um objeto bem aqui, ele está fora do campo visual. Não vai ser visto pelo cara. A gente percebe nesse caso aqui que o próprio cara não se enxerga, né? Porque o olho dele está fora do próprio campo de visão. Agora, no segundo caso, se você fizer, ó, vamos lá, a imagem do olho, do outro lado a mesma distância. Aí você vai traçar os segmentos, né, que saem da imagem e tangenciam o espelho, não é isso? Toda essa região aqui é o campo visual. E você percebe que o olho dele ficou dentro do próprio campo visual. Então ele vai conseguir se enxergar, tudo bem? Aqui eu coloquei o desenho completo, tá, gente? Então você traça semi-retas, e na verdade essas semi-retas, elas representam o raio incidente, aí o prolongamento chegando até a imagem do olho, e aí depois você vem e completa com os raios refletidos, certo? Chegando aos olhos. Mas na verdade não há necessidade de desenho completo, a gente faz só o incompleto mesmo, que já é o suficiente, tá bom? Mas se você quisesse fazer o desenho completo ali, então seria isso daqui, né? A luz vem, bate, certo? Aí o prolongamento chega lá na imagem dos olhos e o raio refletido vai para o olho, certo? Esse aqui seria o... ótimo aqui, né? Meu raio refletido. Esse aqui seria o desenho completo, tá bom? Beleza. Vamos ver um exercício, então, sobre campo visual. Isso aqui foi uma questão Canonés 2014. Ó, uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal diante de um espelho plano vertical E, certo? Pendurado na fachada de uma loja. Tá aqui o espelho. Certinho? Beleza. A figura representa a visão de cima. Então, você olhando por cima. Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta que passam pela rua com velocidade constante. Então, o movimento do cara é uniforme, certo? V igual a 0,8 metro por segundo em uma trajetória retilínea paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Considerando que o ponto O da figura, na figura, represente a posição dos olhos da pessoa para a calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro do motociclista e de sua motocicleta refletida no espelho durante um intervalo de tempo em segundos igual a. Então a pergunta dele é, durante quanto tempo a pessoa consegue enxergar o motociclista e a moto? Por inteiro, certinho? Bom, gente, a ideia é a seguinte, você vai ver o cara enquanto o cara estiver no seu campo visual, é ou não é? Enquanto o cara estiver no seu campo visual, você vai vê-lo. Então o que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte, determinar o campo visual do cidadão, né? Então, vamos lá, qual que é a primeira coisa? A imagem do olho. Como é que a imagem do olho fica? Do outro lado, a mesma distância. Mas tem que ser aquela que forma 90 graus. Formou ou não formou? Formou, né? Então, do outro lado, a mesma distância. Gente, a distância do olho até o espelho é 2, né? Então, da imagem até o espelho vai ser 2 também, certo? Aí agora, o que nós vamos fazer? Traçar os segmentos que saem da imagem e tangenciam as semi-retas, né? Que saem da imagem e tangenciam o espelho por cima, sai da imagem e tangencia o espelho por baixo. Beleza?
O exercício quer que a moto seja vista, mas olha, ela tem que ser vista por inteiro. Então, a situação só começa quando a moto toda entra no campo visual. Então, entrou toda, começou, certo? Aí a moto, ela vai até o momento em que a frente dela chega bem aqui, ó. Porque na hora que a frente dela passar, ele já não conseguirá ver a moto toda. Se ele não consegue ver a moto toda, já não serve mais. Ele quer ver a moto por inteiro, tá bom? E aí agora nós vamos fazer semelhança de triângulos. O triângulo que vai da imagem até o espelho, ele é semelhante ao que vai da imagem até a linha da moto, não é assim? Certo? Então, vamos lá. Gente, a moto, ela mede 1,8 metros de comprimento, não é isso? Certo? Aí, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço da frente da moto até aqui onde ela está, é o ΔS, né? É o tanto que a moto vai andar. E a gente percebe aqui, na semelhança, que a base do triângulo grandão é o ΔS mais o comprimento da moto, que é 1,8, não é isso? Então, fazendo a semelhança, vai ficar o seguinte, ó. A altura do pequeno, 2, está para a altura do grande, que é 2 mais 5, né? Porque são 5 metros do espelho até a rua, certo? Então, 2 está para 7, assim como a base do pequeno, 1,2, que é o tamanho do espelho, está para a base do grande. A base do grande é o ΔS da moto, mais 1,8, que é o tamanho dela, certo? Ó, simplificando aqui por 0,6, fica 2 e 10. Não é isso? Tudo bem? Ok. Olha só. Eu posso fazer outra simplificação aqui. Gente, eu vou passar o 10 dividindo. Isso, por exemplo. Opa! Nossa, peraí. Minha simplificação ficou toda errada. Opa! Simplificando por 0,6 fica por... Não, vamos fazer por outra coisa aqui. Por 0,2, certo? Simplificando por 0,2 fica 0,6. Agora vai, né? Vai ficar coerente com a minha conta. Fica 6, perdão. E aqui fica 10. Ah, tá. Onde que eu tava, cara? Certo? Multiplique cruzado, então. 6 por 10, 0,6, né? 0,6 vezes 7. 4,2. Então vai ficar assim, ó. ΔS mais 1,8 é igual a 4,2, não é isso? Certo? Então, ΔS vai dar 2,4. Aí, agora que eu achei o ΔS, então eu vou lá e vou descobrir o tempo. Então, vamos lá, gente, o movimento da moto não é uniforme. Se o movimento é uniforme, então a velocidade ela é dada por ΔS sobre ΔT. Certinho? Quanto que é a velocidade da moto? 0,8. Isso aqui vai ser igual a ΔS 2,4 sobre o tempo. E o tempo, então, vai dar 3 segundos, tá bom? Então, ela leva 3 segundos. Alternativa certa, letra B. Beleza? B de boçal. Não é uma questão simples, né? Até mesmo por conta dessa questão da moto, tem que ficar o tempo... Ela tem que ficar toda dentro do campo visual, né? Então, acaba que dificulta bastante, dificulta um pouco o processo. Tá? Vamos falar agora sobre velocidade de translação do espelho. Bom, gente, é o seguinte. Vamos supor que você tem um objeto diante de um espelho, certinho? Esse objeto, ele está a uma distância x do espelho, certo? Então, vamos lá. Se o objeto estiver a uma distância x do espelho, qual que vai ser a distância da imagem até o espelho? X também. Aqui no caso da figura é 2x, né? Perdão. Então, se o objeto estiver a uma distância 2x do espelho, a imagem estará a uma distância 2x do espelho também, certo? Aí vamos supor que o espelho mova x sem que o objeto saia do lugar. Repare que o objeto continua no mesmo lugar, tá bom? Aí vamos supor, então, que o espelho tenha andado x. Por algum motivo, o espelho moveu, certo?
Qual que é a nova distância do objeto até o espelho? 3x. Como é que a imagem tem que ficar? Do outro lado, a mesma distância. 3x também, não é isso? Certo? Beleza. A minha pergunta é, qual que era a distância do objeto até o espelho antes? 2x. Qual que é a distância do objeto até o espelho depois? 3x. Então, quanto foi que o espelho andou? O espelho andou x. Em relação a quem? Ao objeto, que é a nossa referência, porque é ele que está parado, certo? Tá, agora olha a imagem. Qual era a distância da imagem até o objeto antes? 4x. Lembre-se que o objeto é a nossa referência. Qual é a distância da imagem até o objeto depois? Distância da imagem até o objeto depois, ó. 3, 6x. Então, a imagem foi de 4x para 6x, não é isso? Então, quanto foi que a imagem andou? A imagem andou 2x. Então, enquanto o espelho andou x, a imagem andou 2x. Conclusão, o ΔS da imagem, ele é o dobro do ΔS do espelho. Então, gente, por favor, toda vez que o espelho move, a imagem também move? Sim, com certeza. Porque ela tem que ficar do outro lado a mesma distância. Ela move no mesmo sentido ou sentido contrário? No mesmo sentido, é óbvio. Se o espelho vai para a direita, a imagem também, né? Não tem lógica o espelho para a direita e a imagem para a esquerda. A imagem é para o seu rumo, certo? O espelho se afasta, a imagem vem para o seu rumo. Tá? Então ela move no mesmo sentido. E com o dobro da distância, ela move o dobro da distância. Se nós considerarmos o movimento uniforme do espelho, gente, no movimento uniforme, quem que é ΔS sobre ΔT? Velocidade. Então a gente vai obter, nós vamos concluir que a velocidade da imagem, ela será o dobro da velocidade do espelho. Então toda vez que o espelho move, a imagem também move com o dobro da velocidade e no mesmo sentido, certinho? E no mesmo sentido, tá? Tá bom. Aí agora nós vamos fazer o objeto mover, tá bom? Então agora o espelho vai ficar parado e o objeto vai mover. O objeto vai transladar, certo? Então, vamos lá, gente. Pessoal, quando o objeto move, a imagem também move? Com certeza. Mesmo sentido ou sentido contrário agora? Agora, gente, é sentido contrário. Então, se o objeto se aproxima do espelho, indo para a direita, a imagem tem que se aproximar também, né? Consequentemente, a imagem irá para a esquerda, não é isso? Tudo bem? A imagem irá para a esquerda, certo? Beleza. E esse aqui é bem tranquilo. Se o objeto se afastar 1 metro do espelho, o que a imagem tem que fazer do outro lado? Se afastar 1 metro, para poder ficar à mesma distância do espelho, não é isso? Então eu posso concluir que os deslocamentos do objeto e da imagem serão iguais. Então tudo que o objeto anda, a imagem também anda o mesmo tanto. Obviamente, mantendo fixo o espelho agora, certo? Tá bom? Só que eles movem em sentidos contrários. Eles movem em sentidos contrários. E lá em mecânica a gente aprende que quando o cara move no sentido contrário, o ΔS dele é negativo. Então, conclusão, o ΔS da imagem será igual a menos o do objeto. Certo? ΔS da imagem é igual a menos o ΔS do objeto. O menos é só para indicar sentido contrário. Então, os dois, eles movem a mesma coisa. Certo? Porém, em sentidos contrários. Supondo o movimento do objeto uniforme, dividindo pelo tempo, gente, quem que é ΔS sobre ΔT? Velocidade, né? Então, nós vamos chegar nessa relação aqui, ó. Que a velocidade da imagem, ela é igual a menos a velocidade do objeto. Certo? Então, por favor, quando o objeto move, a imagem também move. Com a mesma velocidade
porém sentido contrário, e o menos indica isso, tá bom? O menos serve para indicar sentido contrário, ok? Tá? Então, beleza. Vamos lá. E o espelho quando gira, como é que funciona? Vamos falar então sobre a rotação do espelho plano. Nossa, aqui quase não cai. Isso aqui é muito raro, certo? Vou falar mesmo para minha consciência ficar leve. Então, gente, olha só, vamos supor que você tenha um espelho, certo? Plano. No início, olha o espelho plano aqui, ó. Tava no horizontal, não tava? Sim, ele estava no horizontal. Aí aqui vem um raio de luz, ó. Ele bate e reflete. E lá no ponto de incidência, nós vamos traçar a reta normal, não é isso? É a reta que forma 90 graus com a superfície. Aqui é o ângulo de incidência, chamei de alfa. Então, de reflexão também é alfa, né? Esse aqui é o 90 menos alfa, né? Porque a reta normal forma 90 graus como espelho. Consequentemente, o outro também vai ser, né? Bom, aí vamos supor que você pegue o espelho e gire, levando-o para a posição B, certo? Então, você vai girar o espelho em um certo ângulo θ, e ele que estava em A, agora vai para B. Beleza. Onde que a luz vai bater agora? A luz agora vai fazer isso aqui, ó. Ela vai bater e refletir lá embaixo agora, não é isso? Se nós traçarmos a nova reta normal, a gente vai ter um novo ângulo de incidência que vai ser igual ao novo ângulo de reflexão. E se eu chamar aqui de beta, o outro é beta também. Certinho? Tá tudo bem? Beleza, vamos lá então. Olha só. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá no triângulo ABC. Aqui, ó. ABC. Certo? ABC. Pessoal, se esse cara aqui é 2α, aqui é 2α também, porque são opostos pelo vértice. Se esse cara é 90 menos alfa, aqui também é 90 menos alfa, porque são opostos pelo vértice, não é isso? Aí lá no triângulo, o que a gente pode falar? Que θ mais 90 menos alfa, mais 2α, mais beta, isso tem que dar 180. Então, quem que vai ser o θ? O θ vai ser 90 menos alfa menos beta. Guarda essa relação aqui, certo? Beleza. Agora, olha só o triângulo que eu vou formar aqui. Gente, se você prolongar o raio refletido antes e prolongar o raio refletido depois, esses prolongamentos vão se encontrar formando um ângulo que a gente chama de desvio angular, que eu vou representar pela letra delta. Tá? E como é que eu faço para calcular o desvio angular? Nós vamos lá no triângulo ABG agora. ABG. Vamos lá. Se esse cara aqui, ó, se esse cara aqui é beta, o outro aqui também é beta, porque são opostos pelo vértice, né? Aí vai ficar assim, delta mais 2α mais 2β igual a 180, não é isso? Então, quem que é o delta? 180 menos 2α menos 2β. Aí você coloca o 2 em evidência. E vai ficar o seguinte. 180 menos 2 que multiplica... Opa, bota o 2 em evidência, todo mundo foi mal. 2 que multiplica 90 menos alfa menos beta. Quem que é 90 menos alfa menos beta? É o θ. Então, nós descobrimos que o desvio angular delta, que é o ângulo formado entre os raios refletidos antes e depois, certo? Ele vai ser o dobro do ângulo de giro, tá? Certo? Ele vai ser o dobro do ângulo de giro. Definitivamente, gente, isso aqui é algo que sumiu, tá? Isso aqui praticamente não cai mais, graças a Deus, certo? Sumiu esse negócio, tá bom? Tô falando mesmo para minha consciência ficar leve. Pessoal, agora que já escureceu, eu esperei escurecer para poder ter resultado. Então, vamos... Opa! Isso. Vamos fazer o teste, então. Experimento com laser, para a gente poder ver o laser em ação. Vou apagar as luzes. Ok. Então, olha só. Então, aqui está o laser. Ok. Aí eu vou colocá-lo diante de um espelho plano, certo? Aí olha só o que acontece. Então, ó,
O computador ele atrapalha, né? Mas eu acho que dá para ver mais ou menos aqui, ó, a luz, pelo menos ali no espelho dá para ver, ó, a luz batendo e refletindo, tá vendo? Aí você tem o raio incidente e o raio refletido, certo? Beleza? E aí, quando eu mexo no laser, olha só, vocês percebem o raio refletido mexendo junto com o incidente? Porque os ângulos têm que ser iguais, tudo bem? Então, os ângulos têm que ser iguais, e por conta disso, mexo no raio incidente, muda o raio refletido, certo? Beleza? Bom, pessoal, o último tópico para nós terminarmos a teoria é associação de espelhos planos, certo? Então, vamos lá. O que é associar espelhos? Você vai encostar um espelho no outro para obter um número maior de imagens do que você obteria com os espelhos sozinhos, certo? Então, vamos supor, gente, que você tenha dois espelhos, tá? Que você vai encostar um no outro. Nós vamos pegar um caso particular dos espelhos formando 90 graus entre si, beleza? Então, você vai encostar um espelho no outro, formando um ângulo de 90 graus entre eles, tá bom? Certo? Beleza. Olha só, por favor, gravem aqui para mim quem que é cada um, tá? O espelho do lado direito vai ser o nosso espelho 1, certinho? O espelho do lado esquerdo vai ser o nosso espelho 2. Nós encostamos um espelho no outro, formando um ângulo de 90 graus entre eles, certo? O piratinha, que é o nosso objeto, reparem que ele é assimétrico, certo? Ele é assimétrico. Ele tem a mão levantada de um lado, mão abaixada do outro e a perninha de pau. Para que a gente possa discutir essa questão do enantiomorfismo e do homomorfismo, certinho? Beleza, deixa eu ajeitar aqui. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Olhando por cima, tá bom? Então, por favor, isso aqui é o topo da cabeça do piratinha, certo? Então, olhando por cima, a gente tem o espelho 1 à direita dele, né? E o espelho 2 à esquerda dele, certo? Aí, vamos lá, gente. O piratinha, ele vai ter imagem no espelho 1? Com certeza. Como é que a imagem fica? Do outro lado, a mesma distância, não é isso? E tem que ser aquela distância que forma 90 graus com o espelho. Formou 90 graus? Formou. Então a imagem vai ficar do outro lado a mesma distância, certinho? Do outro lado a mesma distância. Então ali está, imagem 1. Gente, se você for no slide anterior, é essa aqui, né? A imagem 1 é a imagem do piratinho no espelho 1, tá bom? Beleza, aí vamos lá. O piratinha vai ter imagem no espelho 2? Com certeza. Do outro lado, a mesma distância, não é isso? Do outro lado, a mesma distância. E tem que ser aquela distância que forma 90 graus com o espelho, não é isso? Então, tá aqui, ó, 90 graus. Ó, voltando no slide anterior, é essa imagem aqui, né? Essa aqui é a imagem 2, aquela ali é a imagem 1, certinho? Bom, aí a questão é, acabou aí? Não. Não são formadas apenas essas duas imagens. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa imagem 1, se você observar aqui o desenho, essa imagem 1, ela está diante do espelho 2, não é isso? Ela está diante do espelho 2. E o que o espelho 2 é capaz de fazer? Ele é capaz de formar a imagem da imagem, certinho? Então, o espelho 2, ele vai formar a imagem da imagem 1, porque a imagem 1 está em frente a ele. Então, o espelho 2 está aqui, e a imagem 1 é formada numa região aqui em frente, certo? Então, ele vai formar a imagem da imagem. Aí, vamos lá, vamos ver como vai ficar? Aqui, ó. Então, a imagem 1, ela está na região refletora do espelho 2. Gente, por favor, o espelho 2, ele reflete tudo que estiver daqui para cima, certo? Tudo que estiver daqui para cima, o espelho 2 vai refletir. Então, ele vai formar a imagem da imagem 1. Aí, como é que ela fica? Do outro lado, a mesma distância. Só que tem que ser aquela que forma 90 graus. Você percebe que não tem nenhuma distância aqui, ó, da imagem ao espelho que forme 90 graus, não é isso? Então, nós vamos ter que prolongar o espelho 2
até conseguirmos um segmento que forme 90 graus, não é isso? Beleza, formou 90, não formou? Então, como é que a imagem vai ficar? Do outro lado, a mesma distância. Então, aqui está a I3. Quem que é a I3? É a imagem da imagem 1 no espelho 2. Então, o espelho 2 fazendo a imagem da imagem 1. A imagem 1 agora, ela serve de objeto para a imagem 3, certo? Vamos lá no desenho? Olha ela lá, por favor. Então, aqui está a imagem 1, certo? Ela está diante do espelho 2. Aí o espelho 2, ele vai formar a imagem da imagem, olha lá, ó. Olha a imagem 3 lá no fundo, ó. Então, ele vai formar a imagem da imagem 1, lá no fundo, certo? Se vocês observarem, gente, essa imagem 3, ela está em frente ao piratinho. Ela está em frente ao piratinho. Vamos ver lá o nosso desenho? Exatamente, ó. Em frente ao piratinho, certo? Beleza? Bom, acabou aí? Não. A imagem 2, se você observar bem, a imagem 2, ela está diante do espelho 1, tá vendo? Ela está diante do espelho 1. Aí, o que é que vai acontecer? O espelho 1, ele vai formar a imagem da imagem 2. Então, o espelho 1, ele formará a imagem da imagem 2, certinho? Como é que ela vai ficar? Vamos lá. Então, o espelho 1 formará a imagem da I2, não é isso? Bom, a teoria fala que ela tem que ficar do outro lado à mesma distância, né? Gente, não tem nenhum segmento aqui, ó, que forma 90 graus, tá vendo? Nenhum. Nenhum segmento ali forma 90 graus. Então, o que a gente vai ter que fazer? Prolongar o espelho 1 até conseguirmos um segmento que forme 90 graus, não é isso? E aí, como é que a imagem 2 vai ficar? Do outro lado, a mesma distância. Reparem que ela caiu em cima da I3. Então, a imagem da imagem 2 deu em cima da I3. Então, quer dizer que as duas últimas imagens, a imagem da I1 e a imagem da I2, caíram no mesmo lugar, certo? Bom, e a minha pergunta é, acabou aí? Agora sim. Agora acabou, certo? Por que que agora acabou? Porque essa região aqui, ó, que tá de cinza, se você observar, ela é o fundo do espelho 1 com o fundo do espelho 2. Então, essa região aqui, ó, ela é a intersecção do fundo do 1. Pessoal, o 1, ele reflete tudo daqui para a direita, não é assim? Ele não reflete coisas que estiverem atrás dele, é óbvio, certo? Já o espelho 2, ele reflete tudo daqui para cima, mas ele não reflete coisas abaixo. A intersecção desses dois está aqui no terceiro quadrante. Então, aquela região ali, ela é o fundo dos dois espelhos. Ela é chamada de ângulo morto ou zona morta. Qualquer objeto, qualquer imagem, desculpa, que ali for formada, será a última. Dela não sairão novas imagens. Então, por favor, a I3, ela é vista ou ela não é vista? Sim, ela é vista. Ela é vista. Entretanto, ela será a última. Dela não sairão novas imagens, tá bom? Então, a I3 ela é a última. Por que ela é a última? Simples, porque ela está no fundo dos dois espelhos. Ela está no fundo dos dois espelhos. Então, não tem como surgir nenhuma imagem de um cara que está no fundo dos dois espelhos, certinho? Então, qualquer imagem que cair na zona morta será a última, tá? Porque ela estará no fundo dos dois espelhos e não tem como a gente conseguir imagem de um cara que está no fundo dos dois espelhos, tá bom? Ô, gente, vamos ver agora os raios de luz, para a gente ver o que é que a luz faz para poder conseguirmos isso. Então, vamos lá. Vocês se lembram da teoria, né? A luz vai, bate, reflete. E onde que o prolongamento tem que passar? Lá na imagem, não é isso? O prolongamento do raio refletido tem que passar na imagem. Então, vamos começar pela imagem 1. Ela é bem facinha, ó. Olha lá. A luz sai do piratinha, que é o objeto. Bate no espelho, reflete e chega aos olhos da pessoa, né? E onde que o prolongamento passou? Lá na imagem 1. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. E aí o cara
viu a imagem, né? Vamos fazer a imagem 2 agora? O raio de luz sai do objeto, bate no espelho, reflete e chega aos olhos, não é isso? E onde que o prolongamento passa? Lá na imagem 2. Quase, né? Mas tá bom, é isso que importa. A intenção é a que tá valendo. Então, o prolongamento passou lá na imagem 2, né? Então, você percebe que a pessoa viu a imagem 2. Beleza. O problema está nesse cara aqui, ó. A imagem 3. Gente, a imagem 3, ela é a imagem da imagem. Ela é a imagem da imagem. Então, o que é que acontece? Você vai formar uma imagem e a partir dessa imagem é que teremos a outra. Então, vamos lá. A I3, ela é a imagem da I1 ou ela é a imagem da I2, né? Qualquer uma das duas serve. Vamos pegar a I2, tá? Então, a I3, ela é a imagem da I2. Quer dizer que para a I3, a I2 é o objeto. Então, olha só o que vai ter que acontecer. A luz, ela vai sair do objeto, vai bater e vai refletir no espelho, e o prolongamento passou lá na I2, né? Que é o que tem que acontecer mesmo, né? O prolongamento do raio refletido passa lá na imagem. Então, beleza. Então, a I2 foi formada. Só que a I2, ela faz o papel de objeto para a I3. O que isso quer dizer? Que o mesmo raio de luz que formou a I2, ele agora vai ter que ser o raio incidente para a I3. Então, o refletido para a I2, que formou a I2, será o incidente para a I3. Porque é como se a I2 fosse o objeto dela, né? Da I3. E realmente ela é o objeto da I3. Então, esse raio de luz agora vai tornar-se o incidente. Aí a luz vai bater, vai refletir, vai chegar aos olhos da pessoa. E onde que o prolongamento passou? Na imagem, tá vendo? O prolongamento passou lá na imagem. Então, a pessoa viu a I3. Então, gente, por favor, a I3, ela é formada a partir da I1 ou da I2. Então, quer dizer o seguinte, que o raio de luz primeiro vai bater e vai refletir e vai formar, aqui no caso, a I2, né? Ele vai bater, vai refletir, vai formar a I2. Aí, o mesmo raio de luz que formou a I2 refletirá de novo, chegará aos olhos e o prolongamento passará na I3. Então, por favor, toda vez que você tiver uma imagem da imagem, imagem da imagem, isso significa dupla reflexão. Então, toda vez que eu tiver a imagem da imagem, isso significa dupla reflexão. Então, a luz foi lá, refletiu uma vez, formou uma. E esse mesmo raio de luz refletirá de novo para formar a outra imagem, certo? Que deriva daquela primeira, tá bom? Então, essa é a ideia, certo? Essa é a ideia. Ok? Bom, aí eu queria discutir com vocês sobre quem é enantio e quem é homomorfa aqui. Pessoal, a I1, ela é enantio. Ela é enantio. Por quê? Porque ela é a imagem do Piratinha, né? E o Piratinha, ele é assimétrico, não é isso? Ele é assimétrico, ele é diferente dos dois lados. Aí, quando o espelho plano forma a imagem, ele vira. E a imagem e o objeto ficam não superponíveis, né? Porque o Piratinha é assimétrico. Então, a I1, ela é a imagem do objeto. O objeto é assimétrico, então a imagem é enantiomorfa. A I2 também é enantiomorfa, porque ela é a imagem do objeto, não é isso? A I2, ela é a imagem do Piratinha, certo? Então, ela também será enantiomorfa, tá bom? Beleza? Agora, a I3, ela não é enantio. A I3, ela é homomorfa, certo? A I3, ela é homomorfa. Tá? Professor, por quê? Porque a I3, ela é a imagem da imagem. Então, quando o espelho plano forma a imagem uma vez, vira, não vira? E quando você forma a imagem da imagem, vira de novo. Então, quando forma a imagem da imagem, ele desvira. E ela fica idêntica. Ela fica idêntica. Quer ver? Vamos lá no slide anterior. Gente, ó, por favor, preciso que vocês visualizem isso. Lembra lá da nossa teoria? Você coloca o objeto diante do espelho, aí surge a imagem, né? Se fosse possível colocar objeto e imagem lado a lado, então aqui lado a lado,
Se o objeto for assimétrico, não encaixa, não é assim? Certo? E aí a imagem é enantiomorfa, certo? Se o objeto for simétrico, aí a imagem é homomorfa. Agora aqui, mesmo o objeto sendo assimétrico, é possível a imagem ser homomorfa. Porque como ela é formada por dupla reflexão, é a imagem da imagem, aí ela vira e desvira. Então vamos fazer o teste ali? Pega o piratinha, ó, o piratinha está com a mão esquerda levantada. Aí você vai pegar o piratinha, aqui está a imagem dele, né? A imagem dele virada para ele aqui. Então aqui está o piratinha e a imagem dele. Aí você vai pegar o piratinha e colocar lado a lado com a imagem dele. Então você vai pegar o piratinha que está de costas para você e vai colocá-lo de frente para você. Então, imagem e o piratinha do lado aqui, ó. Os dois de frente para você. E dá para perceber claramente, gente, que quando você vira o piratinha e coloca ele de frente para você, a mãozinha levantada fica do lado esquerdo. A mãozinha levantada, ela vai ficar do lado direito ali, ó, igualzinha a imagem. Igualzinha a imagem. Então, realmente, ela é homomorfa, certo? Ela é homomorfa, tá? Então, você pega o piratinho, coloca ele de frente para você, igual a imagem tá, e ele fica idêntico à imagem, certo? Existe uma regra, por favor. A regra é a seguinte: se o número de imagens formado for ímpar, então, gente, se o número de imagens formado for ímpar, nós teremos uma enantiomorfa a mais que as homomorfas. Então, aqui vocês viram que foram quantas imagens formadas? 3, porque as duas últimas caíram no mesmo lugar, não foi? Ou foram 3 ao todo, certo? 3 é ímpar. Então, você tem que ter uma enantiomorfa a mais que as homo. Então, foram 2 enantio, 1 homo, certinho? 2 enantio, 1 homo, tá? Agora, quando o número de imagens for par, aí é metade, metade. Então, se eu tivesse, por exemplo, 6 imagens, aí teríamos 3 enantio, 3 homo. E se fossem 7 imagens? Aí seriam 4 enantio e 3 homo. Porque 7 é ímpar, tem que ter um enantio a mais, tá bom? Bom, gente, existe fórmula para o número de imagens? Sim. O número de imagens ele é representado pela letra N e ele vai ser dado por 360 graus sobre alfa menos 1. 360 graus sobre alfa menos 1. Em que quem é o alfa? É o ângulo entre os espelhos. Certo? E esse menos 1 é porque vocês perceberam que a última imagem, as duas últimas imagens ficaram no mesmo lugar, né? Tudo bem? Acaba aqui essa necessidade de descontar ele. Então, alfa é o ângulo entre os espelhos, beleza? Certo? Agora eu quero fazer uma observação. Gente, o N pode dar número quebrado? 1,2, 1,4, 2,6. Então, se for um objeto pontiforme, não existe N quebrado para objeto pontiforme. Ou eu vejo a imagem do ponto, ou eu não vejo a imagem do ponto. Não tem como eu ver meio ponto, certo? Agora, se o objeto for extenso, é claro que o N pode dar quebrado, tá? Mas a gente não trabalha com N quebrado em vestibulares. Então, se você encontrar um N quebrado, suspeite que você fez coisa errada, certo? Você já pode parar. Pode parar. Porque muito provavelmente você fez coisa errada, tá bom? Certo? Então, muito cuidado com isso daí, tá? Beleza? Então, via de regra, o N pode dar número quebrado, mas isso não é normal, tá bom? Bom, gente, uma observação. Se a razão 360 sobre alfa for um número par, então essa fórmula ela vai ser válida para qualquer posição que eu colocar o objeto. Certo? Tudo bem? Para qualquer posição do piratinha, aquela fórmula vai ser válida. Beleza? Agora, se a razão 360 sobre alfa for um número ímpar, então aquela fórmula só será válida se o piratinha estiver no plano bissetor. Então, somente se ele estiver no plano bissetor é que a fórmula do número de imagens vai funcionar. O que seria isso, plano bissetor? O plano bissetor é o plano que passa pela bissetriz. Então, aqui, ó.
Você vai pegar o ângulo aqui, ó, vai traçar a bissetriz. Então, o objeto tem que estar nesse plano aqui, ó. Nesse plano da bissetriz. Isso se a razão 360 sobre alfa for ímpar, né? Mas se for par, não tem essa exigência. Aí o cara pode ficar em qualquer posição, tá? Nunca vi vestibular perguntar isso também, tô falando mais para a consciência ficar leve, tá? Beleza. Outra coisa, eu não sei se vocês perceberam, objeto e suas imagens, eles ficaram contidos em uma mesma circunferência. Vocês perceberam isso? Isso é regra? Sim. Toda vez que você tiver uma associação de espelhos planos, objeto e todas as suas imagens estarão contidos em uma circunferência, cujo centro está no ponto de encontro dos espelhos. Certo? Então, ali, ó, deixa eu voltar no slide anterior, caso alguém não tenha reparado esse detalhe. Então, olha só. Aqui, ó. Então, o objeto e as suas imagens estão todos contidos em uma mesma circunferência, certo? Em uma mesma circunferência, tá bom? Cujo centro está aqui, ó. O ponto de encontro dos espelhos, beleza? Tá? Ok. Uma outra observação. Se você colocar um espelho diante do outro, gente, aí já não é mais um caso de associação, certo? Isso aqui é só para aproveitar e fazer uma observação. Se você colocar um espelho diante do outro, o que vai acontecer? Você tem um objeto, aí ele vai ter a sua imagem nesse espelho aqui, né? Certo? E ele também vai ter a sua imagem no espelho de trás, beleza? Só que essa imagem que formou aqui, ó, ela ficará diante do outro espelho, né? Então ela vai ficar diante do outro espelho. Aí o que o outro espelho vai fazer? Ele vai formar a imagem da imagem, não é isso? E essa imagem que foi formada aqui atrás, ela ficará diante desse espelho aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai formar a imagem da imagem. E assim vai. Aí essa imagem aqui vai ficar diante desse. Imagem da imagem. Aí essa aqui vai ficar diante do outro. Imagem da imagem. E serão formadas, então, infinitas imagens, certo? E essas imagens formam-se simultaneamente. Porque uma vez me perguntaram assim, como é que elas vão surgindo? Não. Elas surgem de uma vez. Porque quem faz esse trajeto de ir e voltar é a luz. E a luz é muito rápida, certo? Então ela forma as imagens de uma vez, tá bom? Ó, a gente percebe que à medida que vai se afastando, o ângulo visual vai ficando cada vez menor, então ocorre uma gradual diminuição dessas imagens, tudo bem? Certo? Então, à medida que vão sendo formadas as imagens, elas vão ficando cada vez mais distantes, não é isso? Tudo bem? E aí acaba que você não consegue ver essas infinitas imagens, elas vão ficando tão distantes que o ângulo visual vai diminuindo, vai ficando pequenininha, até que você não enxergue mais, tudo bem? Beleza? Tá bom? Não serão todas vistas, devido a uma gradual diminuição sofrida pelo ângulo visual. Ok? Beleza. Então tá bom. Bom. Ângulo visual. Vou destacar só aqui ângulo visual. Gente, olha só, é o seguinte. Vamos ver, então, uma questão que discute esse negócio que nós vimos sobre dupla reflexão. Esse fica bastante e, normalmente, as pessoas não sabem como fazer. Então, por favor... Desculpa. Então, vamos lá. Essa aqui foi uma questão que caiu na prova da FUVEST, a primeira fase. Essa aqui foi quando eu fiz vestibular. Eu me lembro dessa. Ó, em uma exposição organizada em 2 andares, foi feita uma montagem com 2 espelhos planos E1 e E2, dispostos a 45 graus entre os andares, certo? Você tem o espelho E1 aqui, inclinado 45 graus, espelho E2 inclinado 45 graus, tá? Uma visitante, quando no andar superior, no ponto A, fotografa um quadro Q, obtendo a foto 1, tal como vista no visor. Então, olha aqui o quadro. É esse troço, é o smile lá, né? Certo? Beleza. Essa visitante, ao descer as escadas, fotografa no ponto B o mesmo
o mesmo quadro através dos espelhos. A nova foto, tal como vista no visor, é. Então, gente, por favor, quando a pessoa desce as escadas, olha só o que acontece. Agora, a luz refletida pelo quadro, porque o quadro não é fonte primária, ele é fonte secundária. Veio luz de algum lugar, bateu e refletiu nele, né? A luz refletida pelo quadro, ela vai primeiro refletir no espelho 1, depois refletir no espelho 2, para depois chegar à câmera, desculpa. Então, o que acontece? Teremos, então, um caso de dupla reflexão. Então, aqui é um caso de dupla reflexão. Forma-se uma imagem no primeiro espelho, e como é uma dupla reflexão, o que a gente pode dizer? Que essa imagem servirá de objeto para o segundo espelho. Então, você vai ter uma imagem sendo formada no primeiro espelho, aí essa imagem servirá de objeto para o segundo espelho, certo? E aí, então, o segundo espelho vai formar a imagem final, que é o que a menina vai fotografar, certo? Então, vamos lá? Então, a ideia é a seguinte. Aqui está o objeto, e ele vai ter uma imagem formada no primeiro espelho, né? Gente, vamos lá? O que a teoria fala? A imagem é tal que ela fica do outro lado, à mesma distância, certo? Só que aí tem um detalhe, não é qualquer distância, tem que ser aquela que forma 90 graus com os espelhos, né? Você percebe que não tem nenhum segmento aqui, ó, que forme 90 graus com o espelho 1, tá vendo? Nenhum forma 90 graus com o espelho 1. Então, nós vamos ter que prolongar o espelho 1 até conseguir um segmento que forme 90 graus, que é esse de vermelho aqui, ó. Aí, como é que a imagem ficará? Do outro lado, à mesma distância. A mesma coisa para o pezinho, ó. Então, você vai pegar um segmento que forme 90 graus, tá aqui, e a imagem fica do outro lado à mesma distância, certo? Ligando os pontos, aqui veio da cabecinha e o outro veio do pezinho. Então, aqui está a imagem, ó. Cabecinha aqui, pezinho ali, aqui está a imagem. Então, você percebe que a imagem ficou deitada. A imagem 1, ela ficou deitada, certo? Aí, a luz que refletiu no espelho 1, essa mesma luz vai refletir no espelho 2, não é isso? Então, quer dizer que, se é uma dupla reflexão, teremos a imagem da imagem. Então, essa imagem aqui servirá de objeto para o espelho 2, né? Gente, tem algum segmento aqui que forma 90 graus com o espelho? Não, nenhum. Nenhum forma 90 graus. Você vai prolongar o espelho até conseguir alguém que forma 90 graus. Olha só. Olha ele aqui, ó. Formou ou não 90 graus com o espelho? Formou. Então, a imagem vai ficar do outro lado, à mesma distância. A mesma coisa para a cabecinha, ó. Formou ou não 90 graus com o espelho? Formou. Então, vai ficar do outro lado, à mesma distância. Certo? Ligando os pontos, aqui é a imagem do pezinho e ali é a imagem da cabecinha. Então, pronto. Aqui está a imagem final, certo? Então, a gente percebe pelo desenho que a imagem final, ela fica de cabeça para baixo, certo? Agora, lá nas alternativas, nós temos duas opções de cabeça para baixo, tá vendo? E agora, qual das duas é a certa? Gente, eu falo um negócio para vocês. Quando o espelho plano forma a imagem 1, ele vira, não vira? E quando ele forma a imagem da imagem, ele desvira. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai ter que preocupar com inversão direita e esquerda. Não, porque ele virou, desvirou, então não mudou em nada. Então é simplesmente uma imagem invertida. Simplesmente uma imagem invertida. Tá? Então vamos lá. O original é esse aqui é o objeto, e você vai pegá-lo e vai, ó, colocá-lo de cabeça para baixo. Colocando de cabeça para baixo, vira o bichinho, fica desse jeito aqui, ó. Resposta certa, letra A, ok? Muito boa questão, né? Muito boa questão, certinho? Beleza. Se o espelho plano não tivesse desvirado, então você teria que virar o cara de cabeça para baixo e ainda girá-lo aqui assim, ó. Ficando com a resposta certa, a outra alternativa, a letra D. Então, se não tivesse tido o vira e o desvira, se tivesse invertido e virado, então você teria que botar de cabeça para baixo e virar o cara. E aí ficaria a letra D. Só que nós vimos aqui que ele virou, desvirou e ficou de cabeça para baixo. Então é simplesmente um invertido qualquer, tá bom? Beleza. E agora,
Vamos falar do periscópio, do submarino, para a gente encerrar. O gente, periscópio, eu não sei se vocês se lembram, é um instrumento usado para poder visualizar objetos do lado de fora, tá? Que é usado para captar imagens acima da água. Você já deve ter visto esse desenho animado, né? Que o cara bota o olho e aí sai o olhão lá fora, certo? Então, o periscópio é isso. É esse instrumento que vai permitir que você veja coisas que estão lá fora, tudo bem? Acima da água. Bom, qual que é a ideia básica de um periscópio? A ideia básica de um periscópio é colocar dois espelhos formando um ângulo de 40 graus. Então, um espelho aqui, parte refletora de baixo, tá? E o outro espelho aqui, ó, parte refletora de cima. E aí, a luz, ela entra, bate no primeiro, bate no segundo, ela vem, bate no segundo, e chega aos seus olhos. Essa é a ideia. Tem um vídeo feito pelo rapaz lá do Manual do Mundo que ele ilustra direitinho. Então vamos lá, vamos ver. Agora vamos para a parte científica da coisa e entender como esse negócio funciona. Para isso, nada melhor do que dissecar o nosso periscópio. Se você tinha alguma dúvida sobre a disposição, sobre a organização dos espelhos aqui dentro da caixa, agora isso aqui vai ficar bem simples de entender. Aqui a entrada de luz, a imagem que a gente vê vem por aqui, por esse buraco. Aí essa imagem vai ser refletida nesse espelho, ela vem por dentro aqui, os raios de luz vêm por dentro do periscópio, batem nesse outro espelho e vão sair por esse buraco, que é onde eu vou colocar o meu olho. E falando assim é meio abstrato, né? Porque a gente não tá vendo a luz fazer esse caminho. Com uma canetinha laser, eu acho que a gente vai conseguir ver a luz andando aqui dentro sim. Então agora esse aqui é o nosso raio de luz, que a gente consegue identificar com muito mais facilidade. Ele vai entrar aqui por cima do periscópio e vai ser refletido no primeiro espelho e depois refletido no segundo espelho, do jeito que você está vendo aqui. Então ele entra por cima, passa por dentro do periscópio e vai sair pelo visor que fica lá embaixo. Ó, acho que Bom, deu para entender direitinho, então, né? Que é uma dupla reflexão. Reflete no primeiro, forma a imagem no primeiro. O mesmo raio de luz reflete no segundo. Então, quer dizer que a imagem do primeiro servirá de objeto para o segundo. Aí, esse raio de luz chega aos seus olhos e você enxerga, então, a imagem final formada pelo espelho 2, tá bom? Beleza. Então, é isso. Gente, espero que todos tenham entendido tudo, tenham gostado, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.